Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a esta casa, né? Hoje, nessa quarta-feira fria, né? Tem um jogo do Brasil lá, Brasil-Escócia, né? Então tem uma parte da nossa família lá monitorando essa parte e nós estamos aqui. Porque nós precisamos evoluir. A caminhada segue e aqui estamos nós. Então, fico imensamente grata das pessoas que chegaram até aqui. E vamos conversar um pouco sobre a prece, né? Sobre a prece, a maneira de orar. Ali onde está, no capítulo 27 do Evangelho, que diz bem assim, ó. Pedir e receberás. Você vai pedir, você vai receber. Se você pedir com fé, pedir com coração, pedir verdadeiramente o que você precisa, Deus vai saber o que é o teu merecimento e vai proporcionar o que você pediu. Mas Deus não é nosso funcionário, né? Ele não vai dar isso que você pediu logo em seguida. Escureceu tudo, agora clareou. É ao vivo, né, gente? Eu acho tão legal isso. Então, a felicidade que a prece pode proporcionar, né, é um tema bem amplo, né? Que está lá no capítulo 27. Essa parte aqui, o capítulo 27 ele é imenso, né? Então, eu peguei uma pequena parte, que é essa parte que está de 1862, tá? São instruções dos espíritos vindo, que Allan Kardec capturou e botou aqui nesse evangelho, lá de 1862. Naquela época já se falava, já se mencionava a felicidade que a prece pode proporcionar para quem a faz. Então, o que é a prece para o espiritismo, né? Quando a gente fala de prece, de orar, né, de rezar, tem vários nomes que se dá. É o principal diálogo do mundo material com o mundo espiritual. Então é essa conversa que a gente tem com Deus. Diante de tanta tecnologia da comunicação, né? Hoje nós vivemos uma era tecnológica que no mesmo instante você está aqui no Brasil, está conversando com alguém do Japão, com alguém da Austrália, ao mesmo tempo, ao vivo, acompanhando os acontecimentos, sabendo de notícia. Há uma comunicação muito rápida e muito perigosa, até dependendo da informação que ela transita de continente a continente. E o que é que a prece vem falar? Que é um diálogo sincero e direto com Deus. Então é muito prático a questão da prece. Você fala diretamente com Deus, né? E você pode falar com Deus o que você quiser. O que você estiver precisando em qualquer momento de aflição e até mesmo nos momentos de gratidão. É comum a gente só falar com Deus ou lembrar mais dele, o nosso anjo de guarda, em momentos de aflição, né? Quando a gente está passando alguma dificuldade. Mas a gente também deve adquirir o hábito da oração, da prece, pelo agradecimento. A gente deve ser muito grato a tudo que a gente tem, a tudo que a gente conquistou, a tudo que a gente vive, a tudo que a gente transita, a tudo que a gente foi livrado no dia inteiro que a gente passou. Então a prece estabelece esse diálogo direto com Deus. Eu acho muito legal essa parte do diálogo direto com Deus, porque Deus só escuta, né? Deus, ele não fala com a gente, porque não precisa. Deus precisa falar com a gente? Se Deus está em todos os lugares, ele fez tudo isso, e ele só escuta. Então você pode falar o que você quiser, que ele te escuta. E ele te escutando, que ele escuta mesmo, como o pai escuta o filho, e ele está lá para nos proteger, para nos guiar, para tudo. Então, esse momento de diálogo com Deus pode ser em qualquer momento do nosso dia. Você pode escolher qualquer pedacinho do teu dia, qualquer folga, qualquer situação que você consegue falar com Deus, porque Ele está disponível para você em todo tempo, em todo lugar. Não tem hora específica, não tem lugar específico, não tem condição específica. Ele está ali e Ele está te ouvindo. Não é assim, será que Deus vai me ouvir agora? Será que Deus não me abandonou, né? Tem até uma música, né? Que eu me lembro da música, eu prestei bastante atenção que a pessoa diz que quando ele mais precisou,
Deus sempre caminhava com ele na areia, né? Da praia, sempre caminhava, tinha dois passos, sempre 2 passos em qualquer situação. Mas quando ele mais precisou, só viu na areia uma pegada, só um tipo de pegada. E aí é que Deus disse, ali eu estava te carregando no colo, né? Por isso que só tinha uma pegada, você não conseguia ir sozinho e eu estava te levando. Então não importa a beleza das palavras, você pode falar o que quiser. Tem uma criança diz, né? Oi Jesus, bom dia, protege minha família, né? Então qualquer coisa que você queira falar com Deus, você pode, que Ele escuta tudo. Então as palavras precisam de sinceridade do que você está sentindo. A prece é uma ponte entre esse mundo material que a gente está agora, nessa encarnação que a gente está vivendo, e o mundo espiritual. Imagina você ter esse privilégio, né, de estar aqui encarnado e poder estar dialogando com o mundo espiritual. Eu acho isso fantástico. Eu acho isso maravilhoso. E a resposta, ela aparece. Porque cientificamente é comprovado, foi uma das primeiras palestras que eu fiz aqui, foi falando da oração e o poder que ela tem, neurologicamente falando, em pesquisas, de irrigar o nosso cérebro de uma tal forma que a gente consegue tomar uma decisão mais assertiva, porque o nosso cérebro, daí ele passa por uma irrigação maior e ele consegue, o fluxo sanguíneo, ele é mais intenso e faz com que a gente possa tomar decisões. Por isso que antes de qualquer decisão importante na nossa vida, qualquer dificuldade, a gente deve orar, a gente deve fazer prece, porque o cérebro assimila aquilo até mais que uma atividade física. É uma média de 60 ml de sangue a mais irrigando o nosso cérebro, os nossos neurotransmissores. E isso parece uma coisa muito estranha de se falar, porque não se vê, né? Mas por exames de neuroimagem é possível ver a irrigação em pesquisas de pacientes que estão em prece e pacientes que estão pensando em outra coisa. Então essa pesquisa foi feita e comprovou que a prece faz muito bem para o nosso cérebro. Então, quando a gente ora com sinceridade, a gente eleva o nosso padrão vibratório, porque esse padrão vibratório que a gente eleva, ele atinge também uma área no nosso entorno que abrange muitas coisas ali no radiação, essa sintonia, ela também atinge todo mundo que está no nosso entorno. Então, por isso que é muito comum, quando a gente não está numa vibração boa, a gente também atrair pessoas de vibração baixa. Então, cuidar da nossa vibração, da nossa prece, da nossa cabeça, nosso pensar, para que a gente possa estar atraindo essa vibração na mesma intensidade, que ela seja positiva e esteja transmitindo também. A gente atrai com isso o amparo dos bons espíritos, fortalecemos as nossas energias morais e encontramos maior clareza para enfrentar os desafios, porque às vezes os desafios não estão muito claros. A prece, ela traz, parece que clareia, né? Estava conversando com o Jefferson, né? De se tem uma decisão importante, se tem algum problema acontecendo e você está muito chateado, muito irritado, não toma decisão naquele momento. Não é adequado. Espera um pouco, espera o pensamento se organizar, conversa com a espiritualidade amiga, que isso vai diluir e vai trazer o resultado para a decisão mais certa. Então, a felicidade que nasce da oração não depende das circunstâncias externas, mas da transformação interior que ela produz. Então, pode estar acontecendo qualquer evento externo, mas o que ela propõe no nosso interior é que traz essa felicidade. E essa felicidade não é uma constância, né? A gente tem que entender que a felicidade, ela acontece ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida, mas é impossível nós sermos felizes 24 horas por dia. Isso não é do humano, tá? Isso aí eu acho que é lá da nossa casa de origem, porque nós precisamos viver as emoções de um dia inteiro, e nisso está incluído as tristezas, as frustrações, as alegrias, os encontros. Então, ser feliz 24 horas não é do humano. Então, a gente proporciona bem-estar
E a prece é uma das coisas que nos traz felicidade. Então, quanto mais a gente orar, mais a gente vai ter momentos de felicidade. E isso faz toda a diferença. E quando a gente fala de oração, de prece, eu acho muito legal essa passagem quando a gente diz do exemplo de Jesus na prece. Vocês acham que Jesus precisava rezar? O espírito evoluído do jeito que ele era, precisava ainda ficar rezando, ficar se afastando, indo lá para o monte, né? Ele se afastava ali das pessoas, ia lá para o monte rezar. E eu fico pensando, meu Deus, mas ele veio aqui com tanta outra coisa para fazer, tantos exemplos para dar. E um desses exemplos é o sair daquele lugar que estava ali e conversar com Deus, e se afastar, ir lá para o cantinho dele, ir lá para o monte, ir lá para onde ele precisava. Então Jesus frequentemente se retirava para orar. Ele orava antes de qualquer decisão importante. Então, se Jesus já fazia isso, a gente pode pegar esse exemplo e pegar para a gente. Antes de qualquer decisão, que você esteja irritado, que você esteja passando por dificuldades, faz uma prece. Pede para o teu anjo de guarda, me clareia as ideias, né? Me clareia as ideias, que a coisa está meio confusa. Jesus, vê só, ele orava diante das multidões, diante dos enfermos e pelos discípulos. Se ele escolheu cada discípulo para seguir ele não precisaria estar rezando pelos discípulos, né? Eles já eram eleitos, já eram pessoas de coração bom. Mas ele orava sempre pelos enfermos e a gente, às vezes, ora só pela gente, né? Mal por algum ali mais próximos da gente. Então, a gente era bom abrir um pouco essa nossa prece e também incluir, né, mais pessoas que podem estar necessitando. Jesus, mesmo lá, depois de todo aquele sofrimento do Calvário, daquela trajetória até o Calvário, carregando aquela cruz, quando ele chega lá, ele ainda diz assim, meu Deus, me perdoa essas pessoas, eles não estão sabendo o que estão fazendo. Eles não têm nem ideia do que eles estão fazendo, então perdoa, porque eles não têm grandeza para refletir sobre o que estão fazendo com o Filho de Deus. E, na verdade, eles não sabiam mesmo, né? Eles estavam cumprindo ordens e faziam aquelas maldades ali com Jesus. Por que a prece gera felicidade? Aí as pessoas perguntam, adianta ficar rezando? O problema continua existindo, né? Se é um problema grande, um problema de difícil resolução, uma prece não vai resolver. Então, para que ficar rezando se o problema está ali e continua existindo? Mas, como eu já falei, porque a verdadeira felicidade não é ausência de dificuldade. Por isso que a felicidade não é deste mundo. A felicidade eterna, a felicidade constante, ela não é desse mundo. Então, não é ausência de dificuldade. A nossa vida ela é gerada por grandes desafios. Então, as dificuldades continuam existindo, porém, a verdadeira paz traz aquela consciência mais leve. Parece que os problemas se diluem em partes, fica muito mais fácil de resolver. A gente fica mais confiante, a gente tem esperança, porque a esperança não pode, a gente nunca pode perder essa esperança. E é um equilíbrio interior, porque o nosso país hoje, o Brasil, é o terceiro país do mundo em nível de ansiedade. É um dos países mais ansiosos do mundo. Um país desse tamanho, com essa quantidade de habitantes, a gente é muito ansioso, muito mesmo. E o que é ansiedade? Sofrer por antecipação, excesso de futuro. Então, depressão, o excesso de passado, ansiedade, excesso de futuro. O que acontece com essas pessoas? Não vivem o presente, não vivem o que está de fato acontecendo agora, como a gente está aqui, né? Estamos vivendo esse momento aqui. Então, a prece, ela atua justamente naquilo que a gente precisa, naquilo que nos faz bem, e Deus sabe qual é a nossa necessidade. Então, a prece também reduz a ansiedade. Pode haver pessoas perguntando, sim, mas a prece agora é medicamentosa, né? Porque para algumas situações de ansiedade é necessário a ação medicamentosa, né? Em alguns casos.
Mas a oração, ela reduz a ansiedade no sentido de grande parte do sofrimento humano nasce do medo do futuro. Se a gente pensar que nós estamos nessa encarnação e que a gente vai voltar para casa numa condição melhor do que a que chegou, esperamos nós, né? De cuidar até mesmo desse nosso corpo físico para devolver ele mais ou menos bom. Nós tememos perder pessoas queridas da gente, por isso que a gente é tão ansioso, a gente teme perder as pessoas próximas, mesmo a gente tendo certeza que elas se vão. Elas vão pela lei da gravidade da vida toda. O meu pai vai antes de mim, né? É mais ou menos o que a gente espera. Tá com 87, é lógico que ele vai antes de mim. Mas não tem lugar nenhum dizendo isso, né? Quem garante esse lugar de quem vai primeiro, quem vai depois? Quem nos colocou aqui sabe exatamente o momento e a hora da gente ir. Até nós falamos isso no grupo de estudo na segunda, né? Pode ir antes, pode ir depois. Então a gente teme perder pessoas queridas, a gente teme fracassar, por isso que a ansiedade vem, né? Nem tentou, já tem medo de fracassar. A gente teme adoecer, porque o que é o adoecimento? É uma morte prévia, né? Você recebe um diagnóstico de uma doença, uma doença que ela é crônica. Algumas pessoas já veem aquilo ali como uma finitude, a vida já vai terminar por ali. Então, a gente tem medo de adoecer, mesmo porque a pessoa adoecida, ela fica incapacitada, né? E esse lugar de incapacidade não é muito difícil para a gente entender, compreender ela e aceitar. Tememos aquilo que ainda não aconteceu. E quando oramos, a gente entrega nossas preocupações para Deus e diz: Deus, cuida para mim disso. Cuida dessa minha preocupação com meu pai, com minha família, com meus irmãos, com meus amigos, com todo mundo que está no meu convívio, todo mundo que necessita e que eu não sei, mas que precisa. Passamos a compreender que existe uma inteligência superior conduzindo a vida, que não somos nós que conduzimos a nossa vida sozinhos e a gente dá conta de tudo. Tem Deus que cuida disso, que conduz junto com a gente. Essa confiança gera serenidade e a ansiedade diminui porque percebemos que não estamos sozinhos nessa caminhada, porque Deus está com a gente. Jamais, em momento algum, Deus vai nos abandonar. Ele não vai. O nosso anjo de guarda, até outro dia eu estava lendo alguma coisa, no sentido de que o anjo de guarda nos acolhe desde que a gente nasceu e diz: eu vou cuidar de ti, né? Eu vou cuidar de ti a vida toda. E aí, quando o anjo de guarda nos intui, não vai por esse caminho, vai nesse, o que a gente faz? Vai nesse. E quando ele falha, quando a gente falha na intuição do anjo da guarda, ele também falha, porque ele recebeu uma missão de nos cuidar. Mas só que tem o livre-arbítrio, né? Eu posso pegar outros caminhos da vida. Então, as nossas falhas também ficam guardadas também na questão do nosso anjo de guarda. Então, a prece também fortalece a nossa esperança. Eu até botei uma figura que no meio daquela terra toda seca ali, nasceu um pezinho de planta. Às vezes, de tantas intempéries da nossa vida, de tantas resistências, tantas dificuldades, tantos problemas, existe uma possibilidade da gente se renovar, aprender com aquilo, por isso que a gente está aqui, evoluindo, aprendendo a cada dia. Então, a esperança é uma das maiores fontes de felicidade. Quem perde a esperança também perde a alegria de viver. Então, a pessoa que tem um transtorno depressivo maior, um transtorno depressivo tipo a distimia, que é uma tristeza constante, ela perde a alegria de viver e perde o gosto pela rotina do dia a dia. Do levantar, tomar banho, tomar café. Então, isso é perder a alegria de viver. E a oração, a prece, ela também traz essa esperança de você querer viver. Porque existe um sentido da gente estar aqui. Não tem como a gente estar aqui só de passeio. A gente tem propósito. Deus não ia deixar a gente ficar até agora sem nada para fazer aqui.
Isso tem que estar muito claro nós, enquanto espíritas, né? Nós temos um propósito aqui. A prece nos conecta às promessas divinas, recorda-nos que nenhuma dor é eterna, como nenhuma. A dor não é eterna, mas também não é eterna a felicidade também. Chico Xavier já dizia lá, né? Tinha essa frasezinha na cama dele: tudo passa, até o que é bom passa, né? Até o que é bom passa também. Então, por que o ruim também não vai passar, a dificuldade não vai passar? Nada é eterno, muito menos uma dor. Que toda prova possui um objetivo educativo, que é a nossa evolução, que a vida continua depois que a gente desencarna e que Deus jamais abandona nenhum de nós. E a prece, ela traz essa parte boa, que é trazer os bons espíritos do nosso lado. E não significa que eles vão resolver nossos problemas, né? Nossos problemas vão continuar, mas a gente recebe intuições, a gente recebe orientação de resolver de uma forma mais serena. E esses bons espíritos podem inspirar bons pensamentos na gente, fortalecer a nossa coragem, ajudar a encontrar soluções e sustentar-nos emocionalmente, para a gente estar mais fortalecido emocionalmente, né? Muitas pessoas precisam ir para terapia, né? Para se fortalecer, para estar mais fragilizado. E lá a gente consegue, nessa trajetória, fortalecer um pouco mais. Então, muitas vezes, terminamos uma oração sentindo alívio, sem saber explicar exatamente o motivo. Então, sempre que você tiver um tempo, um momento qualquer, você faz uma prece, né? E a prece mais completa de todas é o Pai Nosso. Todo mundo sabe, é uma prece pronta, né? Então, ela é mais prática. Está pronto, aqui a gente começa com prece, a gente encerra com prece. Mas qualquer conversa sua com Deus é prece. Agora, o Pai Nosso, tá tudo ali, né? Tá tudo pronto. A felicidade de quem aprende a agradecer, porque a gente, como eu falei lá no começo, a gente tem muita mania de ficar pedindo, né? A gente vai pedindo, meu Deus, me dá isso, meu Deus, aquilo lá, por que eu ainda não fiz isso, por que ainda não chegou para mim? A gente tem que agradecer também as coisas que a gente já tem. Uma das coisas maiores que a gente teve a possibilidade de reencarnar aqui, é pela vida, né? Estamos felizes, estamos aqui na medida do possível felizes, né? Pela vida, pela família que a gente tem. A família, a gente precisa agradecer, porque é aquela, gente. E não tem nenhuma perfeita, né? Cada um, se a gente for conversar sobre a família de cada um, sempre tem um que deu uma... Sempre tem, né? Tem tudo em cada família. E é a família que a gente tem, a família que a gente construiu, a família que dá trabalho, que dá alegria. Isso, todo mundo já passou por isso e passa. Pela nossa saúde, né? Pela saúde possível nos dias atuais. O que é possível a gente ter de saúde? Eu sempre peço para Deus, cuida da minha saúde espiritual, física e mental, porque eu preciso das três. E o que puder ir cuidando, vai cuidando. Porque se eu pedir só espiritual, eu preciso da física e preciso da mental. Se eu pedir uma e outra, eu já peço as três. Já faço o combo, né? Já peço as três, daí eles veem o que é melhor lá. Então, a gente também pede pelos amigos que a gente tem, que são os amigos, são as famílias que a gente escolheu, né? Que a vida nos deu. São os amigos, quando a gente é muito... A família traz muito problema, Deus traz uns amigos, né? Que são aquelas famílias que a gente escolhe. Pelas oportunidades de aprendizado que a gente tem, como a de hoje, né? Estamos aqui todos em evolução. Pelo trabalho que a gente tem e pelo amparo espiritual que a gente recebe. Mesmo sem perceber, a gente recebe muito amparo espiritual. A gratidão, ela modifica a nossa percepção da realidade. Uma pessoa grata, ela tende a ser mais feliz, né? Tá mais de bem com a vida, né? De bem com as pessoas, ela aceita melhor a controvérsia, né? Não discute tanto, deixa para lá. Porque compreende que, apesar das dificuldades, possui inúmeras bênçãos que muitas vezes passavam despercebidas.
Como exemplo, eu cuidando do meu pai, eu vejo assim, os meus irmãos não se identificaram de cuidar dele, e aí disse, não, pai, vamos lá para casa, a gente se vira. Aí algumas pessoas perguntam, mas como é que tu consegue lidar com o teu pai, que é uma pessoa que é tão difícil de lidar? Sempre foi. As pessoas perguntam para mim, eu digo assim, eu concordo com tudo, eu concordo. Por que eu concordo? Porque ele tem 87 anos. Ele viveu quase um século de vida. Então, quando ele fala as coisas, ele tem o conhecimento dele e ele sabe o que ele está fazendo, mesmo meio eu não concordando muito, mas eu digo, é isso mesmo, meu pai, é dessa forma. Às vezes ele diz assim, ó, a Terceira Guerra Mundial tá para chegar. E eu digo, pai, nós vamos nos preparar. O pai se prepara, que eu também vou me preparar. E eu vou mediar o conflito entre as nações. Né? A gente, daqui a pouco muda o assunto, pronto. Então, assim, não vou criar confusão, conflito com uma pessoa que está anos-luz na minha frente. O pai está lá na frente, tem uma sabedoria incrível. E eu concordo. Então, não, mas tu vai concordar com tudo? Concordo. Deixa eu concordar com o pai. Deixa ele lá. Ele não quer vir? Não vem, pai. Outro dia eu vou. Ai, pai, mas vai lá me ver, pai. Janete, já te vejo todo dia. Desagradável, né? Tô te vendo todo dia, o que que eu vou lá na casa espírita te ver? Eu disse, pai, vai me ouvir? Não, mas eu tenho problema de audição. Aí é assim que a gente vai levando, né? A gente vai levando. E ele tá certo. O que que ele vem aqui me ver se ele tá morando comigo e me vê todo dia? Faz sentido, né, gente? Faz sentido. Então, a oração nos momentos de dor que a gente sente, né? A gente sente dor, né? A gente tem hora que a gente acha que não vai dar conta, né, gente? Tem hora que a gente acha, eu passei por uma situação agora em maio de reforma, que eu disse, mas será que eu não vou dar conta disso? Eu tive que uma hora, eu acho que dava uma média de uns 500 Pai Nosso por dia, porque eu vi que não ia dar conta de terminar num mês, e era 2 semanas. Mas conseguimos finalizar e tá indo. Então, a oração nos momentos de dor, é fácil falar sobre felicidade quando tudo tá bem, não é, gente? Ah, tá tudo certo. Aí tá feliz. Mas basta daqui a pouco tu tropeçar numa pedra que a felicidade já se foi. Já não tá tão bem assim. Mas e quando enfrentamos as perdas, né? E quando sabemos de um diagnóstico difícil, e quando sofremos uma decepção profunda, nesses momentos a prece revela uma maior força. Ela não elimina imediatamente a dor, mas ela impede que a dor nos destrua. A oração transforma o sofrimento em aprendizado. É isso que vem para nós na dor, é a gente aprender com isso. Estava conversando com a Rita, por que eu não aprendi com a situação anterior, e dessa vez quase que eu fraquejei na minha fé, de achar que não ia dar conta. Ela assim, então tu não aprendeu no anterior? Eu disse, meu Deus, Rita, também podias ter me falado mais tranquilamente. Não, a outra tu não aprendeu nada, porque precisasse passar agora de novo. Ô, Rita. E a Rita é uma sábia, né? A Rita é muito sábia, então ela tinha razão. Então, a gente tem que aprender com a dor, aprender com o sofrimento, tentar evoluir, compreender que isso faz parte da vida. Transforma a revolta em compreensão, transforma desespero em confiança, e essa transformação abre caminho para uma felicidade mais madura e duradoura. Porque a felicidade ela pode durar mais, né? A sua fé sempre será a sua maior força. Então a gente não pode perder nossa fé nunca, né, gente? A prece, ela modifica a pessoa que ora. Ela nos transforma numa pessoa melhor. Como tornar a prece um hábito? É difícil a gente pegar um novo hábito. Diz que a gente tem que fazer 21 dias. Eu fiz o teste do café sem açúcar, 21 dias. Agora eu não tomo mais açúcar, não foi fácil. Não foi fácil, gente. O açúcar é tão bom. Mas agora eu já não tomo mais o café com açúcar. Então, como é que a gente pode cultivar a prece? Ao acordar, antes de dormir, se a gente não tem esse hábito, ou um ou outro, o ideal é os dois. Antes das refeições, nem sempre é possível. Antes de decisões importantes, em momentos de dificuldade e em momentos de alegria, né? Então, se a gente pegar esses momentos da nossa vida e botar o hábito de orar antes, de fazer uma prece antes, mesmo uma prece muito simples, tá?
mas ela mesmo feita com o coração, ela ajuda muito. A prece é a construção da felicidade duradoura. E a construção da felicidade duradoura. Felicidade duradoura não é felicidade eterna. Felicidade eterna nós vamos alcançar ainda um dia. A felicidade terrena, naturalmente, ela é muito transitória. Às vezes é questão de momentos, de horas, ela já muda. Já muda. Momentos agradáveis passam, conquistas materiais mudam, circunstâncias também se transformam. E para concluir, a felicidade que a prece proporciona não é algo passageiro. Ela não é eterna, mas não é passageira. Então, a prece proporciona algo que, se a gente pegar como hábito, fica em nós essa felicidade. É uma paz silenciosa, é a certeza de que Deus nos ama. É quando a gente ora, quando a gente faz uma prece com bastante devoção, com bastante coração, Deus, amando a gente do jeito que ama, Ele vai ter a certeza e vai nos ajudar. É a confiança de que nenhuma lágrima é inútil, é a convicção de que toda dificuldade possui um propósito, é sentir-se acompanhado pela espiritualidade amiga, é descobrir que mesmo em meio às lutas da existência humana, né, existe uma luz acesa dentro de nós, que é essa prece, que é a nossa ligação com Deus. Eu queria ler para vocês uma prece aqui, já está no nosso horário, né? Mas é bem rápido. Eu vou ler a prece para vocês, que a parte aqui do Evangelho tem um momento, nessa parte de orar, que tem prece para tudo. Tem um combo aqui com todas as preces para todas as situações. E uma que eu gostei muito foi essa aqui que eu vou ler para vocês. Ó. Deus Todo-Poderoso. Isso aí é bom para a gente ler antes de dormir, acordar, né? Deus Todo-Poderoso, que conhece as minhas fraquezas, escuta favoravelmente o pedido que eu te faço nesse momento. Perdoa-me se ele for inconveniente, mas se for justo e útil aos teus olhos, permita que os bons espíritos que executam a sua vontade venham me ajudar para que ele seja realizado. Independentemente do que venha me acontecer, que prevaleça sempre a sua vontade. Se meus pedidos não forem atendidos, é porque eu preciso ser experimentado e eu me submeto sem queixas. Faça com que eu não desanime e que nem a minha fé, nem a minha resignação sejam abaladas. Aí, em seguida, está entre parênteses aqui, fazer o pedido. Aí você pede o que tu quiser. Deus só escuta mesmo, né? Vai pedindo, vai agradecendo, usa esse momento para tudo. Aí eu queria dizer para vocês que essa prece, ela é tão valiosa, e eu li ela umas 2 vezes e eu internalizei. Então eu vou dizer elas para vocês agora. Ó, Deus de infinita bondade que conhece as minhas fraquezas. Escuta favoravelmente o pedido que eu te faço nesse momento. Perdoa-me se ele for inconveniente, mas se for justo e útil aos teus olhos, permita que os bons espíritos que executam a tua vontade venham me ajudar para que ele seja realizado. Independentemente do que venha me acontecer, que prevaleça sempre a sua vontade. E se meus pedidos não forem realizados, é porque eu preciso ser experimentado e eu me submeto sem queixas. Faça com que eu não desanime, que nem a minha fé, nem a minha resignação sejam abalados. E a partir desse momento eu faço a minha prece e eu sempre peço. Cuida da minha saúde espiritual, minha saúde física e minha saúde mental. E outras tantas coisas que eu aproveito o momento e vou pedindo, E agradeço também. E com isso, então, a gente conclui a nossa doutrinária da noite de hoje. Agradeço imensamente quem deixou o Jogo do Brasil para vir. Quem deixou a Big Fest, que está começando também, para estar aqui com a gente, esses olhos atentos. Eu fico muito feliz de ser uma das trabalhadoras dessa casa e ter sido convidada para fazer esse tema aqui. E estou sempre à disposição, né? Fico imensamente grata a cada um de vocês que hoje tirou um pedacinho do seu dia para estar aqui. Tá bom, gente? Muito obrigada e uma boa noite. O Grupo Espírita Caminho da Luz vem com muita alegria convidar amigos, familiares e toda a comunidade para o nosso almoço beneficente que acontecerá no dia 19 de julho no sítio Chico Bento, um local de amplo estacionamento ligado à natureza, com conforto e segurança, onde será servido 3 tipos de massa,
3 tipos de molho, galeto e saladas. Os convites já se encontram à venda. Crianças de 0 a 4 anos não pagam. De 5 a 10 anos, o valor é de R$ 35. E acima de 11 anos, o valor é de R$ 60. Procure qualquer trabalhador da casa. Lembrando que todo o valor arrecadado com a venda será em benefício do Grupo Espírita Caminho da Luz. Assim estaremos felizes com a presença de todos. Nos encontramos lá. Até breve!